Tia do Legunes é 3. Está no ar Comida de Verdade. Comida de Verdade é um programa do Centro Sabiá com a Rádio Universitária FM e retransmissão na Rádio Universitária Paulo Freire AM. Ei, acabou a crise, hein? Olá, você que está me ouvindo agora pelas ondas da Rádio Universitária FM. Olá, você que está me ouvindo pela internet. Por onde quer que você esteja me ouvindo, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Comida de Verdade, o seu programa de toda semana para falar sobre alimentação, agroecologia e sobre o futuro sustentável. Eu sou João Lucas França, sou o comunicador do Centro Sabiá e hoje a gente vem falar sobre o agronegócio, essa coisa que a gente ouve tanto falar. Mas para que serve? A gente depende do agro para comer? Olha, toda semana somos bombardeados por informações sobre o agro que vem de todos os lados. Seja pela política, com a bancada ruralista, a cobertura pela venda da carne, da soja, do milho internacionalmente, os famosos commodities, né? Ou pela propaganda que se mostra assim, né? Que o agro é pop. E também pela música, com o sertanejo que só cresce e mais divulgam a forma de viver o agronegócio através dessa música. E principalmente bombardeados de veneno, sobretudo nas cidades, com o agro que chega nos nossos supermercados, nas nossas compras e finalmente na minha e na sua casa. O Comida de Verdade então pergunta: dependemos do agro para comer? É sobre isso que a gente conversa agora com a professora Jailma Santos. Ela que é professora do Departamento de Nutrição da UFPE. É nutricionista, pesquisadora do Centro de Ciências da Saúde da UFPE. Ela trabalha na educação popular em saúde, educação alimentar e nutricional. E hoje é a nossa convidada. Muito bem-vinda mais uma vez para a mesa do Comida de Verdade, professora. Olá, é uma honra, uma alegria estar participando desse programa, né? Então agradeço já de início o convite. Esse tema que é tão instigante, tão amplo, né? e urgente, tão importante e necessário a todos nós brasileiros. Então, quando a gente se questiona se é possível, né, a gente ter autonomia com a nossa alimentação, para a gente ter uma alimentação saudável, adequada, incluindo, né, livrar esse alimento da intoxicação, né, da contaminação de agrotóxicos. A gente pensa aí em alternativas, né, então precisa então um conjunto, né, de estratégias, de normas, de lei, né, que componham uma política pública realmente eficaz e efetiva, né, para que a gente garanta esse direito à alimentação saudável e adequada dentro de uma segurança, né? Uma segurança alimentar e nutricional. Então, nesse sentido, cabe a todas as instâncias do país, instância governamental, a corresponsabilidade de todos nós brasileiros, as universidades com pesquisa, ensino e extensão, enfim, as instituições, os órgãos competentes e responsáveis, né? Ligados direta e indiretamente à agricultura, à produção agrícola do país, né? Em cada instância dessa, termos alternativas para poder vencer esse desafio. Uma dessas alternativas que eu vejo assim com bastante clareza são as alternativas que permitam uma cultura permanente, né, de sustentabilidade ecológica. Então, isso inclui as agroflorestas, né, as hortas urbanas, as hortas de quintais, né, agricultura familiar. Então, uma série de alternativas e de tecnologias, né, sustentáveis que podem ser, sim, é possível, sim, mediante uma sensibilização, mobilização da população, né, de todas as instâncias governamentais, administrativas do país, né, em conjunto, podermos direcionar essa meta, né, de termos uma produção agrícola sustentável dentro de uma visão de permacultura, né, de uma cultura permanente que vise, no mínimo, 7 gerações adiante, né, ter essa condição dessa sustentabilidade. E especialmente os sistemas agroflorestais, sejam eles urbanos, rurais, né,
Então, isso é um exemplo de uma das maneiras de que a gente pode iniciar um movimento para vencer esse desafio. E aí, de uma forma mais ampla, né, a gente poder estar também participando e fortalecendo as políticas públicas, né, ligadas à sustentabilidade no Brasil. Então, todos nós somos corresponsáveis por essa mudança, e a gente pode iniciar nos quintais das casas, né, nas nossas convivência social, nas instituições de ensino, de pesquisa e de extensão, enfim, uma ampla gama de possibilidades de se iniciar um movimento, né, para a gente vencer esse desafio do agronegócio. Muito bem-vinda mais uma vez, viu, Jailma? Professora, quando a gente fala do agro, é preciso entender que existem dois tipos de agro que a gente está falando aqui, né? Um que é o agro que o Brasil propaga, que é o agro que é pop, que é top, e o outro agro que é como ele é mesmo. Eu te pergunto, Jailma, o que é o agro e o que é que ele é de fato, né? Exatamente, né? A gente vai ver aí pelo menos duas vertentes de pensamento, né? E essas vertentes de pensamento, elas se expressam, né, numa prática, quando se fala num agronegócio, né, voltado para uma questão mercantilista apenas, né, visando o lucro, e aí exercido de uma forma não ética, né, porque aí a gente perde essa visão de sustentabilidade, essa visão de humanidade. Então, nesse agronegócio onde apenas a mercadoria, né, o alimento ele produzido ele é visto como uma mercadoria, a gente se afasta cada vez mais do objetivo principal e essencial, que é a agricultura, né? A agricultura, ela é a arte, né, simboliza a arte de cultivar os campos. E esse cultivo dos campos, é necessário que ele seja feito de forma a que a gente permaneça, né, permaneça com essa garantia de sustentabilidade, esse respeito à terra, esse respeito ao próprio agricultor, produtor que está ali, o trabalhador, esse respeito ao nosso alimento que é sagrado, né, que é nos dado para nos manter vivos nesse planeta. Então, quando a gente pensa numa agricultura, né, que possa garantir essa permanência de sustentabilidade, com respeito, né, a todo esse sistema planetário, com respeito a todos os reinos minerais, animais, né, a toda a fauna e a flora, a nossa saúde, né, as nossas gerações, as nossas raízes. Então, a gente fala realmente numa agricultura ampla, de uma forma ampla, de uma visão ampla. Então, a gente, infelizmente, no Brasil, a gente tem pelo menos essas duas vertentes, e é necessário se ter vamos dizer assim, uma sensibilização, né, uma sensibilidade para a gente perceber, né, como é que a gente pode estar aí melhorando, né, ampliando a nossa visão e a nossa prática em relação a essa responsabilidade com a produção de alimentos saudáveis e adequados. E a gente não cansa de trazer esse dado, né? 70% dos alimentos que chegam à mesa de todo o Brasil vêm da agricultura familiar. E isso é muito importante, mas não significa, né, professora, que é uma comida livre do agro, livre de venenos. O que chega na alimentação da cidade, feito ao Recife, é o agro e a agricultura familiar? Como é que a gente desvia do veneno, Jailma? Se inicia pela sensibilização, né? Eu participo, então, de um grupo de professores que trabalha com a educação alimentar e nutricional, e atualmente, né, de um tempo para cá, a gente vem revendo esse conceito de educação alimentar e nutricional. Não é somente ensinar de uma maneira normativa e impositiva que as pessoas precisam, têm que comer ou que deixam de comer. Vai muito mais além disso, né? A gente precisa, nesse processo educativo, ter estratégias, né, metodologias educativas que tragam, sensibilizem as pessoas para que elas tomem consciência, né, do seu papel nesse processo de mudança, para que haja uma transformação nessa realidade social em relação também ao agrotóxico, né, ao agronegócio. Então, nesse processo educativo, né, onde a gente está aí todos juntos, né, de forma participativa, ativa, pensando juntos, né, criando vamos dizer, dialogando, né, e a partir desse diálogo, a gente poder estar
trazendo propostas de alternativas, né, fortalecendo essa agricultura familiar, fortalecendo as agroflorestas, né, os movimentos de produção de alimentação sustentável, né, ecologicamente sustentável. Então, eu vejo que, através de processos, né, seja eles processos que surgem dentro das academias, das instituições de ensino, seja eles aqueles que surgem a partir de uma sensibilização dentro das famílias, né, nos espaços comunitários, nos espaços sociais. Então, a gente pode vir aí gradativamente, né, crescendo de forma crescente, né, nesse movimento da gente ter esse fortalecimento de políticas públicas, né, e de garantia de leis e também de movimentos, né, da própria população que fortaleça, né, essas estratégias, principalmente as estratégias ligadas à agricultura familiar, às agroflorestas, né, essa condição que nos dá de abrir essas portas, né, de tantas possibilidades que a gente pode estar aí fortalecendo e também trazendo novas possibilidades a gente vencer esse sistema de agronegócios. E aí a gente chega nas cidades, né? É aqui que temos a agricultura urbana, a produção que acontece nos centros urbanos, mas ela não é suficiente para alimentar toda a cidade, toda a região metropolitana, por exemplo. A cidade depende, então, do agro para comer, professora? Como é que funciona essa lógica? Veja, essa palavra dependência, ela expressa uma consequência, na verdade, né, de um processo, né, que se instaurou e se estabeleceu ao longo de décadas, né, que, no final das contas, torna as pessoas dependentes desse sistema, porque, né, é necessário se vislumbrar alternativas, né, então, a dependência é nesse sentido, né, de que a gente ainda precisa fortalecer cada vez mais a agricultura familiar, né, a produção de alimentos no quintal da casa, né, mas mesmo assim ainda é insuficiente, né? Ainda é insuficiente. A gente precisa aumentar cada vez mais essa produção, né? Para a gente poder se tornar independente, né? A educação em saúde, a educação alimentar e nutricional, ela tem essa missão, é um dos objetivos, né? É tornar cada vez mais de forma gradativa, né? De forma consciente, nesse sentido de gerar autonomia, né? E geração de autonomia começa pela sensibilização, pela tomada de consciência e pela mobilização das pessoas, para que elas possam direcionar ações, né? Para ter essa autonomia, essa independência do agronegócio. E aí é preciso um trabalho que não é assim do dia para a noite, né? Ele não é um trabalho assim que seja feito em ações pontuais, mas é preciso processos educativos, né? Ao longo do tempo, de uma formação, para que as pessoas possam realmente ter essa prática, né, não só do consumo, mas também da produção de alimentos, né, e a gente possa fortalecer, né, essas leis e as políticas públicas que já existem, e trazer também mais, né, gerar mais formas de a gente ter vamos dizer assim, um acompanhamento, um monitoramento, uma vigilância, né, em relação a esses produtos agrícolas. A gente precisa pensar na alimentação, a gente precisa pensar no futuro, mas esse futuro não tá lá na frente, longe, não, é agora. Agora a nossa comida tá mudando, agora estamos sendo bombardeados toda semana pelo agronegócio. A gente depende dele para comer? A gente continua essa discussão já, porque agora o Comida de Verdade vai fazer uma pausa. Fica aí, num instante. Já estamos de volta. Você está ouvindo Comida de Verdade. Está no ar o Convivendo no Semiárido. No semiárido, a terra ensina que cuidar bem dela é o caminho para produzir mais e melhor. Mas vez ou outra, a gente ouve que agrotóxico é necessário para proteger as plantações. Será mesmo?
A indústria promete produtos que facilitam o trabalho, mas esses venenos trazem mais dor de cabeça que resultados. O agrotóxico enfraquece o solo, contamina a água e faz mal para a saúde de quem está na roça e de quem consome. Mesmo com todo cuidado, esses produtos ficam nas plantas e chegam na nossa comida. A agroecologia mostra um outro caminho, mais saudável e sustentável. Sem o uso de agrotóxicos é possível cuidar da terra, aumentar a biodiversidade e fazer a produção render mais. E o melhor, garantir que os alimentos sejam seguros para a sua família e para quem compra. Agricultor e agricultora, você já faz parte de uma história de resistência e tradição. Apostar na agroecologia é resgatar esse saber, é preservar o meio ambiente e também valorizar o que a nossa região tem de melhor. Quer saber mais sobre como adotar práticas agroecológicas na sua propriedade? Procure as organizações que fazem parte da Rede ASA ou acesse asabrasil.org.br ou siga @articulação semiárido nas redes sociais. Convivendo no Semiárido, uma produção da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM, com apoio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS. Você está ouvindo Comida de Verdade. E estamos de volta aqui com o Comida de Verdade. Por aqui, seguimos com essa conversa com a professora Jailma Santos. Hoje, nossa conversa é sobre o agro. Afinal, dependemos do agronegócio para comer? A solução é olhar para trás, é recuar do veneno que ano após ano bate recorde de liberação no Brasil, Jailma. Bora falar então de outro agro? Bora falar de agroecologia. Jailma, que danado que é essa agroecologia? E eu já te pergunto, é possível pensar em outra alimentação livre de venenos, tanto para o campo, mas também para a gente aqui na cidade? Com certeza, meu amigo, com certeza. A gente pode sim pensar em outro tipo de agro, né? Eu já até me adiantei um pouco e falar um pouco de agroecologia. Então, quando a gente pensa que essa arte de cultivar os campos, essa agricultura, ela precisa ser garantida a sua sustentabilidade, ou seja, que ela não, o processo de produção de alimentos, ele não destrua a natureza, né? Ele garanta essa permanência, né, desse equilíbrio natural, ecológico, né? E a gente pensar também o seguinte, o que é essa ecologia, né? A ecologia que a gente estuda lá na escola, né? Que é o estudo dos sistemas, né, dos ecossistemas e a relação entre eles, né, e hoje a gente amplia um pouco mais esse olhar. A ecologia integral, né, quando a gente olha assim de uma forma mais holística, mais ampla, é aquela ecologia em que cada indivíduo é responsável por si, por sua saúde, né, a ecologia pessoal, onde eu tenho aí que observar a minha qualidade de vida, a minha alimentação, qualidade de respiração, do sono, atividade física, territórios saudáveis, né? E aí a gente vai ampliando, então, esse cuidado, né, consigo próprio. Então, a gente diz assim, é uma ecologia pessoal. O cuidado com essa casa física, né, esse corpo físico que carrega uma mente, um espírito, não é isso? E aí também é eu comigo mesma, me cuidando. Na ecologia social, eu podendo olhar para o outro, interagir com o outro, e junto com o outro, a gente ter essa ecologia social, né? Dos bons relacionamentos, das boas partilhas, né? Das partilhas de saberes, de conhecimentos, da força de trabalho, né? Então, a gente está aí nessa ecologia social, cuidando uns dos outros, né? Se corresponsabilizando nessa ecologia social, eticamente, ecologicamente, né? E essa ecologia planetária, que é como nós, indivíduos e sociedades, estamos dentro de um sistema maior. Então, esse sistema planetário, que engloba toda a fauna, a flora, água, rio, ar, né? Então, toda essa riqueza, né? Essa maravilha que a gente tem nesse planeta, e a gente ter essa ecologia, essa visão de ecologia integral, ecologia pessoal, social e planetária. Então, a gente vislumbra, né, um olhar bem maior.
Então, essa agroecologia, ela está dentro dessa visão ampla de uma ecologia integral, onde tudo está interligado e todos nós estamos corresponsáveis, né, por esse equilíbrio, essa harmonia em todo o sistema. E a gente falou da agricultura urbana e que ela não tem força para alimentar a cidade ainda. Jailma, uma das questões do agro é a quantidade de dinheiro que é injetado para que o agro exista, opere e seja dominante. Eu te pergunto, isso não seria possível para a agricultura familiar e, nesse caso, também para a agricultura urbana? Então, enquanto o país ele ficar assim dependente, né, dessa, vamos dizer, desse monopólio, né, eu ainda utilizo esse jargão, desse monopólio, né, do agronegócio, não fica fácil, né, é uma dificuldade, mas que pode também ser vencida. Eu acredito que as próprias consequências, né, desse desequilíbrio ecológico causado pelo agronegócio vai, de alguma forma, forçar, né, as próprias consequências ao longo do tempo, ao longo de décadas, né, forçar a que os nossos governantes, eles fortaleçam as políticas públicas e eles tenham essa responsabilidade, esse compromisso com o povo brasileiro de garantir essa produção agrícola saudável e adequada para que haja a saúde e a melhoria da qualidade de vida da população. Então, é essa responsabilidade que a gente tem e esse compromisso que a gente tem que ter, nós todos, né, todo o povo brasileiro, e a gestão pública, né, a governança. Então, é nisso que eu aposto, né, que é um movimento que a gente precisa cada vez mais fortalecer, né, cada vez mais ser fortalecido, e a gente ter como garantir esse compromisso da gestão pública, de garantir políticas públicas, garantir financiamento, né, e sustentabilidade a esse processo de agroecologia no país. E é político, mas também é saúde. Você, inclusive, super dentro desse papo como nutricionista, né? Estamos longe do ideal alimentar nas cidades, mas em capitais como Recife já temos muitas alternativas, saídas para o veneno. Essas saídas também são agroecológicas. Te pergunto, que caminhos são esses, professora, para a gente se afastar dessa falsa dependência do agro? Eita, os caminhos são grandes, né? Aliás, são múltiplos. Então, veja bem, se a gente pensar inicialmente, espaços educativos, né? Então, começa na própria família, né? A conscientização, através da sensibilização, conscientizar para uma tomada de decisão, né? De transformar a alimentação. Então, são ações simples, como, por exemplo, evitar os alimentos processados e ultraprocessados. Nas famílias, o resgate da alimentação mais saudável, a alimentação ligada à cultura, né? Ao ato de comer, né? Então, resgatar isso, né? Vamos dizer assim, essa importância de uma alimentação de verdade, né? Então, pode-se começar a iniciar dentro das famílias, né? Dentro das famílias já é a criança pequenininha, é o bebezinho amamentando, é a mãe tendo condições de trazer uma alimentação saudável para a criança, envolvendo toda a família, né? Então, por exemplo, a arte culinária, né? A cozinha criativa dentro de casa, como é que a gente pode estar aí, por exemplo, né? Utilizando, reaproveitando cascas, talos, né, de forma integral, como é que a gente pode estar aprendendo aí preparações e, ao mesmo tempo, resgatando aquelas receitas, aquelas preparações das nossas avós, né, das nossas raízes. Então, começa dentro da família, né, com toda a responsabilidade de homens e mulheres dentro das suas famílias, resgatar isso aí. Isso é uma forma, né, uma forma também da gente juntos favorecer essa agricultura familiar, indo às feiras, né, as feiras de produtos orgânicos. No Recife é um local, assim, com muitas possibilidades, né, da gente estar aí fortalecendo o comércio, né, orgânico e a economia solidária. Então, é uma forma também. No sentido de produção, a gente pode estar aí conversando nas escolas, né, nas instituições,
implantação de hortas, né, hortas comunitárias, hortas escolares, hortas alternativas, que hoje a gente até em hospital tem, né, então aquelas hortas onde a gente pode ter plantas comestíveis, frutíferas, né, plantas medicinais, ornamentais, e aí a gente também está resgatando essa cultura de plantar o nosso próprio alimento, né? Então, dessa terra, plantar o alimento e dela mesmo se alimentar, né? E aí, nas instâncias maiores, né? Cada um de nós, como cidadãos, nós temos o direito de participar da formulação de políticas públicas, dar nossa contribuição, trazer alternativas, né, e ver os exemplos aqui em Recife, das hortas urbanas, as hortas em praças, horta por toda parte, né, como diz, alguns projetos e alguns movimentos que já existem aqui no Recife, as ONGs, né, por exemplo, o Centro Sabiá, né, o CERTA, o Centro de Medicina Alternativa lá de Olinda, né, com o Celerino Carricone, projetos como, por exemplo, dos Pequenos Poetas, né, a Horta no Telhado, então todas essas alternativas onde a gente pode estar aí se fortalecendo nessa produção. E a nível maior mesmo, é a própria cidade, né, o Recife, ela está colaborando e fortalecendo o agricultor do interior, né, as áreas rurais, elas têm essa ligação muito próxima, né, essa interconexão da produção agrícola de cidades interioranas, né, dos espaços rurais. Então, a cidade, como Recife, ela pode estar aí fortalecendo as feiras, né, no sentido de que a gente pode estar aí se mobilizando para fortalecer esse movimento do agricultor também, tá, dando esse apoio. E nessa conversa que a gente vai tendo aqui, eu já vou percebendo também, né? Quanto mais a gente discute, mais a gente vê que não é uma dependência do agro, né? A gente depende do agro ou o agro que depende da nossa ação, Jailma? É essa justamente a mudança de visão, né? É essa mudança de visão que torna a população autônoma e independente, né? Porque justamente qualquer comércio, qualquer mercado, vamos dizer assim, qualquer movimento de compra e venda, né, o próprio processo econômico do país depende de nós, né, depende de nós que somos compradores, que somos os consumidores, né, se esses consumidores, eles deixam de consumir, acaba a demanda, né, então é justamente essa virada de olhar, né, então nós é quem determinamos essa produção. Nós é quem criamos demandas. Então, se à medida do possível, aos poucos, a gente vai promovendo esse movimento de transformação dessa realidade, e aí a gente diz, olha, não, a nossa demanda agora é alimento saudável, eu não quero mais alimento com agrotóxico, eu não quero mais alimento contaminado, e essa demanda vai ser modificada, né? É um processo que não é tão simples e não é tão fácil, né? São esforços múltiplos, como eu já falei. Mas é justamente essa mudança de olhar, né? Nós não temos obrigatoriamente que depender do agronegócio, a gente precisa sair desse labirinto, né, mental e começar com essa transformação nesse olhar. E aí essa mudança trazer práticas, né, do nosso cotidiano, desde práticas muito simples dentro de casa, na escola, nas instituições, até grandes movimentos, né, dentro de uma garantia de uma política pública. Muito bem. É preciso pensar para ontem nesse agro que destrói, nesse agro que não é pop, ele mata. É preciso pensar em outro agro, o agro ecológico. Olha, como a gente tá chegando no fim do Comida de Verdade, professora, eu trago a pergunta que eu sempre faço aqui para todo mundo que fecha essa nossa discussão, essa nossa conversa com a mente alimentada. A pergunta que eu tenho para você, professora, é a seguinte: depois de tudo isso que a gente conversou, o que de fato nos alimenta? O que de fato nos alimenta? O produto da terra, né? O alimento que vem da terra, frutas, legumes, hortaliças, não é isso? O produto que vem de uma criação animal, né? Esses animais que estão aí à disposição, né? Então a gente se alimenta disso também. A gente se alimenta da água,
A gente se alimenta do ar que a gente respira e a gente se alimenta da luz solar, né? Então são alimentos sagrados, porque eles estão aí ao nosso dispor, né? Proveniente da natureza, que nos oferta de forma tão generosa, tão ampla, esse sustento para nosso corpo físico e mental. Vamos nos fortalecer nessa cadeia alimentar, né? Onde aí a gente vai ter garantido a nossa saúde física, mental e espiritual. E garantir essa ecologia integral, ecologia pessoal, social e planetária. É isso, professora, muito obrigado por mais uma participação aqui no Comida de Verdade. É sempre um prazer trocar essa ideia com você, viu? Muito obrigado. Gente, hoje eu conversei com Jailma Santos, ela já esteve aqui com a gente antes no Comida de Verdade. Jailma é professora do Departamento de Nutrição da UFPE, nutricionista, pesquisadora do Centro de Ciências da Saúde da UFPE e trabalha na educação popular em saúde, educação alimentar e nutricional. E olha, tá chegando a hora da dica de verdade, a sobremesa desse papo aqui maravilhoso do Comida de Verdade. Depois de um prato cheio de comida pra mente, a gente vem com a dica de verdade para praticar a agroecologia. Uma dica diferente toda semana para você se ligar no que acontece nesse campo agroecológico. Então bora praticar? Pratique aí a dica de verdade. Dica de verdade. Olá, eu sou Fran Paula, eu faço parte do coletivo de Meio Ambiente e Agricultura da CONAC e da Aliança Científica Antirracista, que é uma rede de pesquisadores quilombolas e indígenas. E hoje eu vou trazer uma dica de verdade para vocês, que é a leitura do livro Racismo e Sistemas Agroalimentares, um livro organizado por mim em parceria com a SESI e com o Instituto Ibirapitanga. Um conteúdo muito importante que vai trazer a relação das questões raciais no rural brasileiro, a partir de territórios quilombolas tradicionais indígenas no Cerrado e como os processos de violações de direitos humanos, o racismo ambiental, o racismo fundiário têm impactado a vida nesses territórios dessas comunidades. Uma leitura obrigatória para quem discute e quem trabalha, com o campo, com as questões raciais. Muito importante também para pensar em alternativas e enfrentamento a partir de ações antirracistas. Então, acessem o livro, podem fazer o download no site da SESI ou na plataforma Agricultura Ancestral, www.agriculturaancestral.com, e entre no Bacté Literário, onde vai ter publicações como essas e outras para a gente poder trocar aí informações e conhecimentos contracoloniais e antirracistas pela agroecologia, pela vida dos territórios e pela vida das populações quilombolas e indígenas. É isso, minha gente, a dica está com vocês, assim como o poder de transformar a sua realidade ao seu redor através dessa dica de verdade. Ó que bonito! Gente, é isso, estamos chegando ao fim de mais um Comida de Verdade, o seu programa de toda semana aqui da Universitária com o Centro Sabiá. Agradeço muito a você que nos ouviu hoje e siga nos ouvindo, siga compartilhando o Centro Sabiá. No Instagram, no Facebook, você procura por Centro Sabiá e não perde nada do que a gente está fazendo, tá bom? Comida de Verdade é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com trabalhos técnicos e locução, minha, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Comida de Verdade. A gente se encontra de novo na semana que vem. Você ouviu Comida de Verdade. Comida de Verdade é um programa do Centro Sabiá com a Rádio Universitária FM e retransmissão na Rádio Universitária Paulo Freire AM. Ei, acabou a crise.